Olá pessoal, essa é a nossa 14ª aula, a segunda parte desta aula. Nós estamos caminhando para o final do semestre, né? Teremos aula semana que vem e depois na outra já é a nossa avaliação. E espero que vocês tenham gostado, né? Ou estejam gostando desse assunto tão importante que é sobre o movimento pentecostal. Principalmente nós assembleianos nos deliciamos, divagamos esse tema e ficamos construindo na nossa mente, nossa compreensão, essa estrada longa que os nossos pioneiros trilharam. Eu disse a vocês no vídeo passado que já no final do século, ali no meio do século XIX, né, onde o movimento de santidade migra para os Estados Unidos em 1867, né, e aí o acampamento era distante, né? Esse local era distante do centro, as pessoas ficavam lá 3 dias, uma semana e até 2 semanas buscando a presença de Deus. E com esse acampamento cria-se um certo desconforto das igrejas históricas, que começam grupos a saírem e acabar criando uma denominação, né, que se aparelhava ou que aceitava o movimento do Espírito Santo. Então, dentro dessa igreja, como já expliquei a vocês, a Igreja Santa Unida, 1886, tem a Igreja Holiness, batizada com fogo, de 1895, temos a Igreja de Deus de Cleveland, Tennessee, em 1896, a Igreja de Deus em Cristo, em 1897, e a Igreja Holiness Pentecostal, em 1898. Então, se você verifica que diferença mais ou menos de 10 anos, 12 anos de uma para outra, o movimento estava bastante vivo no coração dos irmãos da igreja americana, porque depois desse movimento, depois desse acampamento, o cristianismo, o evangelho protestante nunca mais foi o mesmo nos Estados Unidos, né? Então, com o surgimento do movimento pentecostal, as igrejas acabaram aderindo ao movimento, né? E apenas acrescentando como uma terceira onda, que seria o preenchimento do batismo, né? O preenchimento do batismo como evidência inicial em falar línguas estranhas, formulado por Charles Fox Parham. Então, Parham, já na sua escola teológica, ele começa a propagar que o batismo do Espírito Santo, para ser comprovado, tinha que falar línguas estranhas, né? E ele passa a ser considerado o pai do pentecostalismo moderno. Então, a partir do movimento de santidade, muitos passaram a buscar experiências espirituais e que a vida das pessoas foram transformadas completamente, né? E mudada, porque o movimento pentecostal é um movimento de acolhida, de compreensão, de alegria, de libertação, de transformação. Então, a partir dessa ideia, né, da manifestação pneumatológica com a questão da língua estranha, né, de que o verdadeiro, dizia Fox Parham, que o verdadeiro crente só depende da liderança do Espírito Santo, né, e chegou a ser até extremista o que tange a essa questão, né, que o crente verdadeiro não depende do conhecimento humano, né. Quando Agnes Osman foi batizada com o Espírito Santo em 31 de dezembro de 1900, na virada do milênio, ela falou, segundo a história, ela falou 3 dias em mandarim, em chinês, e dentro do contexto de Fox Parham, ele acreditava então que o Senhor ia ensinar os missionários a propagar o evangelho em outros países com um idioma diferente, que não era o inglês. Então, ele passou a compreender isso, né? Porque ele acreditava na Xenolalia, que é um idioma moderno, né? Para mim, por exemplo, eu falar aqui em coreano, para mim é uma língua estranha, mas ela existe, os coreanos falam coreano. Ou então eu falar árabe, né? Para mim é estranho, mas para o árabe não é. Então ele acreditava na Xenolalia. Xenolalia é a língua estranha para quem está falando, mas existe no mundo comunidades falantes daquele idioma. Já a glossolalia não. A glossolalia é a língua dos anjos. Então, dentro desse contexto, né,
os escritores, né, o Force Parham, os líderes das igrejas agora, vou chamar de avivadas, elas passam a propagar a dependência, né, do Espírito Santo, né? E esta dependência ela torna até extremista, porque chegaram até a desconsiderar a Bíblia, né? A igreja e o senso comum como padrão de autoridade. Hoje nós temos mais ou menos isso, com os desigrejados que não acreditam na liderança, não acreditam nos pastores que estão em evidência, criam narrativas para desobedecer uma questão muito simples, que o Evangelho, o reino de Deus, os seus princípios são obediência, fidelidade. Esse é o princípio do reino de Deus. Esse é o princípio. Então nós precisamos compreender essa primeira onda, se é que posso chamar, né? E depois vem o segundo grande despertamento, que foi um pouco diferente do primeiro, que era de caráter calvinista. Então agora você tem já focado a questão de pensamento. Então o primeiro, como ele nasceu entre os presbiterianos, batistas, metodistas, e é lógico que a igreja presbiteriana tem a sua influência muito grande no que tange ao calvinismo. Agora, no segundo grande despertamento, acontece diferente, porque não estão atentos à questão do calvinismo, né? Porque esse avivamento acabou se restringindo apenas aos congregacionais dos presbiterianos. Mas agora não, o grande despertamento tinha como característica a teologia de Jacó Armínio, o holandês, e isso atingiu praticamente todas as denominações. Então as denominações, digamos, cismática, daquele período de 1800 ali, final até a virada do milênio, surgiu algumas igrejas, e essas igrejas então elas passaram a desenvolver o pensamento do Armínio, ou chamado arminianismo, né? Então, em 1867, alguns presbiterianos romperam com o presbiterianismo, então saíram, e ligados à tradição escocesa, irlanda-escocesa, e ao Princeton College e o Princeton Theological Seminary, né? Ou seja, o Seminário Teológico de Princeton, estabeleceram como centro, né, como centro intelectual da sua nova proposta. Então, a partir de então, os presbiterianos, ligado a essa tradição escocesa e irlanda-escocesa, e também há escolas como o Colégio de Princeton e também o Seminário de Teologia de Princeton, esse grupo passou como a reconhecer como essas instituições como centro intelectual da sua nova proposta, né? Yale, Oberlin College, Ilani Theological Seminary, e entre esses estavam Charles Gladstone, Finney e Dwight Moody, né? O chamado D.L. Moody, né? Então, Finney e Moody estavam entre esses pensadores pentecostais ou avivados no que tange ao conhecimento, né? Porque eles acabaram ovacionando a ignorância. Finney, por exemplo, que nasceu em 1752, Encounter em Lichfield, né? Ele não tinha uma carreira acadêmica que o destaque, né? Que o destacava, que o colocava em evidência, né? Apenas estudou direito dos anos de 1808 a 1821 em Adas. O início do ministério como pregador e teólogo após sua conversão em 1821. Em 23 recebeu a licença para pregar e em 24 foi ordenado pastor na igreja presbiteriana, né? E aí nós temos que Finney, em 1875, tornou-se professor de teologia do colégio de Oberlin, mesmo sem ter passado por uma educação teológica formal, um seminário, sem ter grande conhecimento ou qualquer simpatia pelo pensamento dos teólogos do passado, considerado desnecessário qualquer leitura de caráter teológico, além de sua própria Bíblia. Esse era o pensamento de Finney. Deus abençoe vocês, até a próxima aula.